Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos. Hoje Tata conversando sobre o sagrado, amor e respeito aos nossos ancestrais. Muito importante, seja de qualquer etnia. E hoje a gente vai começar isso aqui com nosso glorioso Paival, que é do culto a Jurema, tá? Adentrou também dentro do candomblé de Angola, porém hoje o assunto não é candomblé de Angola, é voltado àquilo respectivo à vida dele, que é o principal culto que ele tem na vida dele, aonde ele contém esse sacerdócio, aonde que ele tem propriedades para poder falar. Paival, gostaria de saber do senhor a seguinte questão. O senhor foi iniciado com quantos anos? Falar de iniciação é aquela situação, a gente tem que falar de trajetória. Eu comecei dentro do culto à Jurema Sagrada com 6 anos de idade com a minha avó. O primeiro Correto. terreiro que eu pisei e frequentei foi o terreiro de Dona Maria do Carmo, cidade de Limoeiro. Ao adentrar esse culto, com 11 a 12 anos eu já comecei a frequentar a casa do Pai Gordo, aonde eu, aos 13 a 14 anos, eu tomei minha primeira obrigação, onde eu fui feito a minha ritualística, passei por tombo, tomei a obrigação de Jurema, e eu não queria adentrar a Jurema, não adentrei a Jurema porque eu quis, eu automaticamente fui obrigado à necessidade, entendeu? E daí em Correto. diante começa a minha missão espiritual, aonde quando eu adentrei, pai, eu nunca pedi uma vela a seu ninguém, nunca fui de pedir nada a ninguém. Eu, por vir de uma família que era um pouco preconceituosa também pro lado do meu pai, eles não aceitavam por ser evangélico, eu tive que sair de dentro de casa, eu fui aparado por uma tia minha, eu fui trabalhar dentro de um lixão para poder pagar minhas obrigações e hoje estou onde eu estou. Então, pai, dentro dessa sua trajetória de vida, o senhor se iniciou dentro do culto a Jurema, o senhor foi tombado dentro do culto a Jurema, e uma coisa que eu gostaria que o senhor explicasse para que todo mundo possa entender: os graus de crescimento dentro da Jurema. Qual é o princípio, o meio? Nunca vai ter um fim, porque o fim é quando a gente vai se embora desse mundo, mas aonde o senhor conseguiu o patamar que o senhor está hoje? Meu velho, é aquela situação. Quando a gente vai falar em questão de Jurema, hoje em dia a gente vê diversas famílias, diversa rama professando ritualística um pouco diferente, onde a gente, muita gente se cala por a gente só professar aquilo que a gente passa, mas desde que eu me entendo por gente, o culto Jurema Sagrado, o culto Catimbó a Jurema, o primeiro passo para qualquer iniciante é o batismo. Automaticamente, quando a gente está fazendo a liturgia do batismo, ali é uma iniciação, onde você passa, é apresentado diante aqueles mestres do outro mundo, dali em diante ele passa a conhecer que adentrou um novo adepto àquele culto, a não ser, não tem como. É por isso que já se chama batismo e apresentação, é onde você está sendo batizado e sendo apresentado diante daqueles ancestros todos. Aí esse é o primeiro passo. É o primeiro passo. Qual o segundo passo após isso, meu pai? Dentro da Jurema. Após isso, você vai passando por banho de desenvolvimento. Após isso, você vai desenvolvendo a sua mediunidade. E o segundo passo a ser tomado dentro da minha família, a qual eu professo, vem a obrigação de caboclo, aonde você vai passar por esteira de caboclo, onde você vai encantar caboclo na mata, onde tem diversa ritualística a ser tomada referente àquele seu guia, porque o caboclo, ele está em primeiro lugar dentro da Jurema, é caboclo. Tá, essa seria a segunda parte A desse segunda parte. processo iniciático da vida do juremeiro. Gente, eu estou perguntando isso porque até eu tenho curiosidade, eu tenho necessidade de entrar dentro da Jurema, e esse papo é muito importante para que todos possam conhecer o máximo que puder dentro do culto da Jurema, aquele que quer procurar se iniciar, procurar entender melhor o que é o culto da Jurema. Eu trouxe uma pessoa que tem propriedade para poder falar disso. Então, isso para mim é muito importante. Então, o segundo passo, se eu, Benaju, fosse me iniciar, eu teria que se passar primeiro pelo batismo, depois pela consagração. Pelo batismo e pela esteira de caboclo. Esteira de caboclo. Qual o Isso. terceiro passo, pai? O terceiro passo é onde você já passa pelo ato da consagração e cimentação, onde você já cresce mais um degrau dentro do nosso culto. Após isso finalizar,
é onde se adentra. Você vai ter todos os assentamentos, o que for entroncado é entroncado, o que for de levantar a cidade, levanta a cidade, e aí tá Odara. A partir do tempo você já começa a dar o que você tem, você só não passa pela ritualística do tombo ainda. Por quê? Hoje em dia virou moda, a gente vê tombo sendo vendido. Tem pessoas que adentram hoje, amanhã tomba, tem pessoas que tombam com 2 anos, tem pessoas que já generalizou o ciclo que o tombo é com 7 anos, mas desde que eu conheço o Jurema, tombo não tem idade certa, tombo é merecimento. Esse ato final para fechar um ciclo completo de tombo, só realmente aquela pessoa que merece. Quando o seu mestre ou seu caboclo em si vê que você está preparado e tem o merecimento de passar por esse ato. O tombo que eu conheci foi isso, o tombo de merecimento. O merecimento, então, seria da parte principalmente dada pelo mestre da pessoa, O não a mestre ou questão o da caboclo, pessoa em do si lado querer espiritual. ser tombado. É diferente. Isso, A é pessoa não diferente. pode querer ser tombada, ela tem que ter o merecimento pela mestria da parte dele. Justamente. Porque, pai, se você parar para analisar principalmente casas tradicionais do culto a Jurema, da rama do Catimbó Jurema, rama de tombo, a gente vai ver que várias pessoas chegou ao ato do tombo, vai ver que muitas pessoas morreu, partiu para o outro plano sem o tombo porque o mestre não pediu, o mestre não viu que era o momento certo e a pessoa não passou pelo tombo. O tombo sempre foi merecimento. Hoje em dia que a Jurema está estranha, posso dizer, porque eu não aprendi. A de hoje eu aprendi com meus mais velhos. Hoje em dia está estranha, tem pessoas que já entram de eu quero tombar. Sim, que na sua visão, isso é questão daquilo que o senhor aprendeu, que o qual esse tem que Justamente. ter o merecimento. Agora, o meu pai, a gente tem dentro do culto Angola uma questão de cuidar e cultuar da ancestralidade dona dessa terra, que seriam os indígenas. Qual a importância do povo indígena, do caboclo, do espírito indígena dentro da Jurema? O senhor teria como dar essa riqueza para a gente? Vou dizer agora a importância. A gente sabe que o caboclo, em si, o índio, ele é dono dessa terra. Os donos proprietários são ele. Ele é dono da erva. Em diversas nações, muitos vão dizer: ah, dentro da minha nação, quem é o dono das ervas é Fulano. Na minha nação, o dono da erva é Ciclano. E na minha, eu posso dizer com convicção: o dono da folha é o caboclo. O caboclo que traz uma cura, o caboclo que traz uma junção de erva para fazer uma cura, fazer um desenvolvimento, levantar alguém, porventura também derrubar alguém. O dono da folha é ele. Então, sem caboclo, não tem Jurema. Sem caboclo, então não existe a Não tem Jurema. Jurema. Uma questão que muita gente pergunta, meu pai, eu gostaria de saber do senhor, se a prática a gente tem culto a caboclo dentro da Jurema. Ok, aquilo que o senhor falou é algo principal. Mas a Jurema, ela cultua, ela faz a pagelância? Pai, quando a gente fala em questão da pagelança dentro do culto Jurema, não tem de fato ritualística em si, mas existe ritualísticas similares, entendeu? Que se aproxima à pagelança pura. A gente tenta se aproximar um pouco do culto à pagelança, onde se tem encantarias que é introduzida dentro da Jurema, que vem dessa parte de caboclo, onde tem processos que se elevam como processo de bebida medicinais que é de caboclo, entendeu? Porque a bebida em si, de fato, é trazida pelos caboclos. Ok, então essa seria principalmente a bebida ao qual é da Cássia, que nós conhecemos como a Cássia, que seria a própria Jurema. Essa bebida ao qual é elaborado dentro do culto a Jurema, ela é ligada também à ancestralidade caboclo? Com certeza, dentro da minha família, sim. Ok, meu pai. Uma outra importância que eu tenho que lhe perguntar em respeito dentro da Jurema. Eu levo muito conteúdo dentro da plataforma em questão ao que a gente fala hoje sobre sincretismo. Mas creio eu acreditar que dentro da Jurema tem esse grande peso dessa parte católica de algumas situações ligado a espiritualidades que adentram dentro desse culto. O senhor poderia me dar assim aquilo que o senhor pode falar em realidade sobre isso, até para que a gente não venha Não questionar pode repetir? a questão ao qual tem aquela questão católica dentro do culto.
católica, questão católica dentro do culto. E muita gente tende a querer, como eu sou um dos, a falar que a gente não precisa disso daí. Isso, obrigada, Alessandra, que a gente não precisa disso daí. Obrigado, meu amor. A gente não precisa dessa questão, mas você tem a questão ao qual dentro da sua... Obrigado, gente. Dentro da sua Jurema, existe essa questão, e para que as pessoas não venham indagar, nem o senhor, nem nenhum outro juremeiro, em respeito a isso, eu gostaria que o senhor explicasse a importância disso dentro do culto, como não tem como ser tirado isso. Pai, referindo à Jurema Sagrada, não na parte do nossos catolicismo, Oh, aí, obrigado, nega. papai. Não referindo na parte do caboclo, mas o nosso culto a mestre, eu acredito que se tirar a parte católica dentro da Jurema, o que é que fica? Se tirar o louvado seja Deus dentro da Jurema, o que fica? Todo mundo sabe que existe vários mestres que em vida era devoto a determinados santos católicos, que traz isso até hoje, para dentro do nosso terreiro, para dentro do nosso barracão. A gente sabe que tem rezas que a gente cita e reza que envolve nomes de santo católico, porque foi feita uma junção. Então, se tirar o catolicismo de dentro da Jurema, lascou. E pagelança pura só lá na aldeia. Porque, como eu já tinha explicado, a gente não tem uma ritualística em si de pagelança. A gente tenta se aproximar e utiliza algo que vem dos indígenas como instrumentos. Mas se Não, tirar o catolicismo, acabou-se. não, eu estou perguntando isso porque o senhor é meu amigo, todo mundo sabe disso, não precisa ser novidade para ninguém. Eu quis trazer essa riqueza de conhecimento, que o senhor vai ser um dos primeiros ao qual eu vou estar todo dia fazendo essa entrevista de todos os cultos, para que a gente possa aprender e trazer essa riqueza para a gente. E muitas das vezes a gente aprender a não criticar. Porque o que eu cultuo para mim não significa que no seu culto não deve existir. Isso é muito importante a gente trazer isso, porque a Jurema tem essa grande necessidade pela mestria, aquilo que eu pude entender do senhor, o senhor me corrija se eu estou errado, dentro da mestria trazer essa questão católica, porque muitos mestres eles eram devotos de muitos santos católicos, e eles trazem isso com ele, correto? A Então, força da reza, a força de uma Eva, várias junção. Porque não quando tem a como gente fala, tirar pai, isso. sobre o catimbó Jurema, principalmente questão de mestre e mestra, se o senhor parar para analisar e catar o fundamento a fundo, o senhor vai ver que vem povos de outro canto também. Não só é oriundo daqui. Tem pessoas que vêm de fora do Brasil, que porventura hoje trabalha em corporação dentro da Jurema, que se o senhor parar para analisar, ela não é brasileira, mas veio conhecer o culto, adrentou, teve um merecimento e hoje trabalha. Então, se a gente for tirar e separar catolicismo, o lado europeu, o que fica dentro da Jurema? Se tirar isso lá do europeu, só vai ficar o caboclo. E não na essência pura, porque aquele juremeiro que dizer que cultuar a pagelança pura dentro da Jurema, eu digo, é mentira. Que não tem como. Não tem. Na minha família não tem, a não ser que já tem uma Jurema que faça a pagelança, o rito, tudo, com mando figurinha direitinho. Mas na minha não tem. E na diversas pessoas que eu conheço também não. Eu tenho mais duas perguntas, meu pai, porque a gente vai até 8h30 aí, com todo mundo. Vai ser um papo beleza para todo mundo entender que isso está ficando top. Eu queria entender do senhor também, dentro da Jurema, se existe oráculo. E quais seriam esses oráculos? Eita, pai, veja só, eu posso falar com propriedade dentro da minha família. Mas também, sem querer generalizar, eu posso dizer assim: dentro da família que eu faço parte, vai ter o copo da vidência, entendeu? Que muitas famílias também estão deixando a perder esse costume. Tem um cachimbo que não deixa de ser um oráculo, que é um mensageiro em si. A fumaça leva, a fumaça atrai. E tem a própria espiritualidade. Mas quando a gente fala em questão de Jurema, existem várias ramas de Jurema, onde muitos juremeiros se iniciaram e muitos têm aquela cabeça-chefe que introduziu também costumes e ciência, fundamentos, que muitas vezes não é conhecido na minha família, mas na do próximo tem. Então, existem ramas que vai ter oráculo, existem ramas que não vai ter, entendeu? Vai ter rama que o oráculo pode ser a própria espiritualidade, o mestre em si, entendeu? Um copo da vidência. Vai ter outra rama também que já existe um determinado tipo de jogo,
mas eu não tenho propriedade para falar em questão desse jogo, porque eu não passei pela rama, não adentrei, então não posso nem opinar, nem dizer que é certo ou errado, porque eu Ou não errado. vivenciei. Mas existe vários tipos de oráculo em determinado. Para a gente tirar essa dúvida, não sei se o senhor tem conhecimento, eu acho que o senhor deve ter esse conhecimento, Vamos lá, se é, tiver no de, meu alcance, de me dizer quais são as ramas existentes hoje e quais são as mais antigas e mais tradicionais. eu posso dizer São que a três mais perguntas antiga, em uma, vamos pronto, eu devagar. posso dizer que uma das Vamos. ramas mais antigas são as oriundas que vêm do Acais, entendeu? A Sim. rama de Acais praticamente é a fundadora. Se Manda existia ver, em outro rapaz, canto. rapidinho. O que seria a CAIS? Que eu tenho isso e todo mundo, de repente, quer entender o que seria a CAIS. Veja só, quando a gente fala de Acais, a gente fala de uma cidade espiritual e também uma cidade que é localizada na Paraíba, onde é divisa Paraíba e Pernambuco. Muitos dizem e professam que de lá onde surgiu tudo. Eu não posso afirmar que de lá surgiu, mas eu posso afirmar que aprendi que de lá surgiu. Entendeu? Porque se de fato alguém chegar para mim e dizer, então, quem foi que trouxe a Jurema? Eu vou dizer, eu sei de onde vem a minha rama. Agora, quem for o fundador, eu não sei. Porque quando a gente fala em Jurema em si, tem dois atos. Aí, qual seriam os dois atos? Tem o lado da pagelança em si, que não é diretamente uma pagelança que a gente cultua, e tem um lado do Catimbó Jurema, onde adentra mestre e mestra. E creio eu, pelo pouco de conhecimento que eu tenho, que lá no começo, quem só cultuava caboclos de Jurema, muitos também não cultuava mestre. Como vai ter família que cultua mesa branca, em questão de Jurema, de que vem de uma Jurema de mesa, outros vêm de Jurema de tombo, outros vêm de Jurema de consagração. Existe família que faz o sacrifício animal. Porventura, existe famílias de Jurema que não sacrifica animal, entendeu? Aí vem a Jurema de tombo, vem a Jurema de consagração, vem a Jurema de Acás, vem a Jurema de uma ciência muito antiga que hoje está ficando perdida, que é a ciência de Tambaba. Então, existem vários tipos de Jurema. O senhor pode tentar me explicar um pouquinho melhor, meu pai, qual a diferença entre cada uma em termos de suas particularidades? Exemplo, tem a Jurema de chão e a Jurema de mesa. Qual a diferença entre um e outro? É agora que o cacete moe pro meu lado. Veja só. Muitos acreditam que a Jurema de chão é um ato onde você vai lá, coloca uns banquinhos bonitinhos no chão e faz aquela reunião linda de hoje eu vou dar uma Jurema de chão. Eu já não aprendi desse jeito. Para mim, a Jurema de chão, como meus mais velhos me passaram, era quando não se tinha o ato de levar aquele entroncamento para dentro da sua casa. Era cultuado no próprio pé de Jurema. Ali era uma Jurema de chão porque não tinha costume de pegar as indumentas direitinho, os materiais, o copo, os troncos e levar para dentro. Não tinha. Esse era conhecido como a Jurema de chão, quando era cultuada no próprio chão, no próprio pé de Jurema em si. Entendeu? Aí, como não teve muita facilidade e muitos não tinham pés de Jurema plantado, não tinha terreno, não tinha costume, o que começou a passar? A gente pegar tronqueiras, preparar, encantar aquela tronqueira e trazer para dentro de casa, para dentro daquele salão, para dentro daquele quarto. Então, a minha diferença de Jurema de chão para uma Jurema normal é essa. A Jurema de chão ela é cultuada no chão. É o próprio pé da Jurema. E da Jurema de consagração para a Jurema de tombo, a diferença só é o tombo? No meu ponto de vista, a diferença pode ser o ato do tombo em si, que a Jurema de consagração não tem, e algumas outras ritualísticas que eu não passei, então eu não posso dizer qual é que tem e que não tem. Mas conversando com pessoas amigos da rama vizinha, muitos me disseram que realmente existe ritualística nessa outra rama que na da gente não tem, entendeu? E existe ritualística da rama da gente que na deles também não tem. E eu posso procurar saber um pouquinho mais da sua história, meu pai? Pode sim. O senhor hoje faz parte de qual rama ligada a qual pessoa dentro da Jurema? Pai, eu venho da rama de Zé Heleno da Mostardinha, foi a rama que eu nasci, entendeu? E hoje em dia, porventura, nada se perde, se acrescenta. Faço parte da rama de Manita, que é a minha juremeira hoje em dia, quem cuida do meu sagrado em si, tanto na parte de candomblé como na parte de Jurema.
Sim, Aí correto. eu pertenço a duas ramas, a rama do Pernambuco e a rama da Paraíba, que também, se parar para analisar como a maioria da minha vida eu vivenciei Pernambuco e vim para Paraíba, tem costumes também diferentes, até ritualística diferente. Já presenciei ritualística de tombo aqui na Paraíba, que para mim, como pernambucano, eu digo fazer o quê? Cada rama com seu costume. E não sei se eu posso lhe perguntar isso ou se o senhor pode responder. O que define o tombo? Pode ser melhor na pergunta que eu não entendi. O senhor O quer que saber o que define seria ou qual é a definição do tombo? o que seria o tombo assim por alto, o senhor falando? Qual seria o sentido dessa questão, o tombo? Porque tem muita Pai, gente que fala que o tombo é perigoso, que é isso, e eu queria entender. Esse tombo, a responsabilidade é tanto sua quanto da pessoa, daquele mestre que está ali conduzindo aquela sessão para que nada dê errado, ou é só da mestria daquela pessoa? Entendeu a pergunta? pai, a responsabilidade do tombo é do sacerdote e o jurimeiro que está aplicando aquela ritualística. O tombo em si é uma ritualística onde a gente adentra, entendeu? Onde a gente passa por uma falada cama de encanto, que é uma esteira, que é forrada com ervas, são forradas com folha, entendeu? Onde a gente vai entrar em algo a mais do que um transe. Que se não tiver cuidado, não souber aplicar essa devida ritualística e você não tiver preparado, pode acontecer de você se passar, você ir adentrar outro plano e você não voltar. Então, por isso que tombo é merecimento. E para você passar pelo tombo, você tem que realmente estar preparado para conseguir passar pelaquela ritualística. Então, no momento que isso acontece, se acontecer algo de errado, a competência do juremeiro é crucial nesse fato. Com certeza, se acontecer algo de errado, pai, a responsabilidade toda é de quem está aplicando a ritualística. E já aconteceu algo, entendeu? Isso é relato, conheço várias pessoas, de pessoas por achar, eu quero tombar, a gente aplicar a ritualística e de fato aquele médium não trazer nada. E a gente olhar e dizer, você não está preparado, você não tombou, você não adentrou portais, você não trouxe o devido conhecimento que a gente que passou trouxe. Correto, pai. Agora, vamos mudar um pouquinho e trazer mais um pouquinho de conhecimento que todo mundo tem curiosidade de saber. Tem perguntas aqui que vêm falando sobre isso. A questão do Malunguinho e Reis Malungos e a questão de ele ser considerado como outros falam a Rei de Exu. Vamos lá. O meu conhecimento sobre Malunguinho, hoje em dia existe uma polêmica muito grande sobre o rei Malunguinho e os Malungos. A gente sabe que Malungo foram uma tribo, um conjunto que andava junto, muitas vezes tirava de um canto para ajudar no outro, saía fugindo do canto para ir para outro. Esses são considerados os Malungos. Entendeu? Mas o nosso rei Malunguinho, o nosso guardião, conhecido por muitos mais antigos como espírito verdejante da mata, é um guardião. Esse, eu e outras pessoas que descendem minha rama, acredita que esse guardião, realmente o verdadeiro, não incorpora. É por isso que é um ser representado como uma criança. Não tem possessão. Não tem possessão. O espírito verdejante, o malunguinho verdadeiro que a gente conhece. Mas o que incorpora em si são as tribos de malungos. Ele seria então encantado de não Com incorporação? certeza. Um encantado, um guardião da mata. De não incorporação. E o que muitos falam por aí que tem a ver com a questão de. Isso daí eu já acho que é uma questão dos reis malungos, que seriam aqueles quilombolas que se adentrar dentro da mata, conheceu o povo indígena e ali trocaram conhecimentos. Esse, Além de trocar conhecimento, pelo um pouco de relato que eu aprendi com os mais velhos, uma necessidade em si também houve. Foi por isso que houve essa junção e essa troca. então é Por daí isso que que adentro é por coloca o isso que Zango. esses são chamados reis malunguinho, mas existe o nosso malunguinho. Se o senhor procurar falar com juremeiros de 70, 80 anos que tem um conhecimento de malunguinho,
Como esses dias eu estava conversando com um grande juremeiro lá de Igaraçu, ele disse, Pai Val, vou dizer algo ao senhor. Digo, diga meu velho, sua benção. Muitos acreditam nos malungos, muitos cultuam os malungos, mas um malunguinho que eu conheci no meu tempo de jovem não foram esse. Era um que era considerado como espírito da Mata Verdejante, que não incorporava, é para esse que eu acendo a minha velhinha. Eu digo, axé, meu velho. Ó, tem uma pergunta aqui: tumba é um ritual igual à mesa alta? Eu já não posso dizer que eu não participei da mesa alta em questão da outra família, que seria a mesa de consagração. Ah, seria a mesa de consagração. Essa daí é porque um fala mesa alta, eu me perco aqui. Porque assim, Gente, vai, boa só um noite a minutinho, todos. para eu deixar bem claro e bem explicado. Hoje em dia, o que acontece dentro do culto à Jurema Sagrada é muitas pessoas querendo ser melhor do que as outras. E quando o ego começa a crescer, a espiritualidade desce lá para baixo. E que intuito? A minha rama que professa um tombo não é melhor do que uma de mesa de consagração e nem a da mesa de consagração é melhor do que a minha. Se hoje em dia as pessoas de fato parassem em si para um passar a entender o culto do outro, eu acho que a Jurema seria mais forte e a Jurema seria mais unida. Sim. Ó, tem uma pergunta aí, eu quero que o senhor veja se tem cabimento essa resposta. A última pergunta. Não, essa eu não posso responder. Como você quer saber, não senhor, as pessoas que querem saber algo a mais, procuram a casa de Jurema, adentra essa Jurema, passa pelas devidas ritualísticas para poder aprender. Porque, de fato, eu só estou aqui falando o básico e o necessário que eu acho que eu posso falar. Então, quando se parte nomes, fundamento, para você descobrir, você tem que adentrar. Meu pai, como o senhor é de que cidade e que Eu estado? nasci na cidade de Limoeiro, entendeu? Fui morar no Recife e vai fazer uns 7 anos que eu tô na Paraíba. 7 anos que você se encontra na Paraíba. Então, as pessoas que moram na Paraíba, somente essas pessoas podem lhe procurar para ter um entendimento melhor de Jurema, ou o senhor se disponibiliza a ver outros caminhos, o senhor pode fazer alguma coisa em outro estado, ou a pessoa tem que procurar o senhor aí no seu estado? Primeiramente, até para eu fazer outra coisa no outro estado, a pessoa tem que me procurar. Que eu não sou desse juremeiro que diz, olha, vem se iniciar, ei, faz coisa comigo. Comigo não cola essa não. As Não, pessoas que me procuram, estando a meu alcance, eu vejo o que pode ser feito, o que deve ser feito, beleza. Quando a pessoa tem disponibilidade, pai, eu quero ir para aí, a casa é aberta, é bem-vindo, acho até melhor, entendeu? Porque se ele for convidado para ir para determinado lugar, que ele não vai ter, principalmente materiais para a devida ritualística que eu faço, eu digo, filho, a gente precisa de vir para aqui, porque tal coisa tem que passar aqui. pode falar sobre a cobra encantada que tem na Jurema? Ela é um voodoo? Eu acho perguntas. Eu não sei qual é a cobra que ele está falando. Mas vamos lá, pai. Vamos aqui às perguntas aqui de curiosidade. Gente, não que eu não quero fazer a pergunta de vocês, tá, minha gente? É porque eu também tenho tantas perguntas para fazer, para trazer enriquecimento, que eu acho mais fácil a gente tentar entender a Jurema primeiro do que procurar o mistério que se adentra dentro dela. O mistério é uma coisa que a gente absorve após a gente entrar dentro do culto. Então, primeiro eu tenho que entender o que que é a Jurema, se eu vou gostar daquilo, se aquilo é para minha vida. A Jurema é para todos, pai. Verdade. Pronto. O Rodrigo botou aqui na barra de rolagem. Por que tem rama que está colocando o Exu no culto? E eu, na minha casa, na minha rama, Exu é cultuado, fora a parte a Jurema. Porque até então sou juremeiro, mas também tenho um culto a Exu e Pombogira. Então eu cultuo fora a parte. Entendeu? Agora, se tem rama que está misturando mestre com Pombogira com Exu, é problemas delas. Porque Olha o que, que o Juremeiro fica até Gustavo. impossível responder até certa loucura que as pessoas fazem e as pessoas vêm me perguntar. Olha o que o Juremeiro botou. Paival, qual é um fundamento necessário para que uma semente de jurema possa correr e ramificar? Não entendi. Tu quer saber a fundamentação que a gente faz para poder implantar? Se for essa, eu não posso dizer. Mas existe uma ritualística toda para poder implantar essa semente, entendeu direitinho?
Não só é chegar, abrir o couro, colocar aquela semente, não. Não é assim que funciona, não, viu? Como também tem casa que a semente é ingerida, tem casa que a semente é plantada e tem casas que as sementes são queimadas. Então vamos lá, pai. Deixa eu fazer uma pergunta que é muito interessante até para o senhor e para mim, tá? Essa questão que o senhor tinha um nome Pai Valmir e hoje o senhor botou alguns vídeos que estão na sua plataforma que me deu interesse de eu começar a fazer isso, desvendando a Jurema. O que o senhor hoje pode trazer como um desvendar de algo para enriquecer a gente? Fala, meu pai. Pai, um desvendar que eu posso trazer, vou citar alguns. Tem pessoas que acreditam em si que adentrar na Jurema é você ir para uma casa, fazer um assentamento, você entroncar alguma coisa, você não precisa de um batismo. Isso não é adentrar a Jurema. Então as pessoas que adentram a casa de Jurema, que porventura não passa por um batizado, eu não posso dizer que essa pessoa se iniciou no culto. Eu posso dizer que essa pessoa tem algo do culto que cultua. Porque aí ela foi cultuar algo, ela não se iniciou. E todo mundo sabe que a iniciação da Jurema é o batismo. Se tu não passou pelo batismo, tu não é iniciado. Tu só está cuidando ou cultuando algo. Então, hoje em dia, é raro a gente chegar e ver alguém explicando isso. Hoje em dia ficou raro a gente ver alguém chegar para explicar isso. E hoje em dia existem várias pessoas que dizem, eu sou do Catimbó Jurema, eu sou do culto a Jurema. A gente diz, como foi teu batismo? Ai, que batismo? Meu pai me disse assim que a gente já faz alguma coisa, tá batizado. E não funciona desse jeito. Outros dias, pai disse que não precisa batizar porque eu sou batizado na igreja católica. Também não existe isso. Ótimo, 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 ótimo. Vamos lá. Essa questão. Eu sei que tem muita. Na época de minha avó existia tambor de Jurema. O que seria Não tambor de existe. Jurema? No caso, ele colocou, na época da avó dele, não existia tombo de Jurema. Mas é necessário você saber que na época da sua avó existia ritualística que não era chamado por esse nome, entendeu? E também existia coisa na época da sua avó que hoje em dia foi modificado. Que se você pegar um juremeiro de antigamente e você parar para analisar a Jurema de hoje em dia, um altar de um juremeiro de antigamente era uma mesa cheia de santo católico, uns copinhos cheios d'água. E esse já se denominava juremeiro, que tinha uma força na reza, tinha uma força no cachimbo, tinha uma força na mandinga. E hoje em dia, para a gente se denominar juremeiro, existe ritualística onde a gente adentra para poder passar. E depois a gente vai saber o porquê está passando por aquilo. Ótimo. Eu estou aqui olhando as minhas perguntas. Com licença. Pai Val, deixa eu lhe trazer uma outra pergunta. Todos nós sabemos que a Jurema ela tem dentro o culto a caboclo, o culto à mestria, mas existe algum culto ligado a algumas entidades do tambor de mina, alguma entidade ligado àquele outro culto que tem, que são de boiadeiros, eu esqueci o nome. Já entendi sua pergunta. Vou responder assim. A questão que não é que existe cultos ligados. A questão é o contrário. Existe espírito que adentraram a Jurema. Não que ela é ligada àquele culto, mas espírito que pertence a outro culto que adentrou a Jurema, não ela que adentrou nele. Tipo Terecu, esses negócios, né? Entendeu? Existem entidades que vêm de outro culto, que porventura, em vida, conheceu a Jurema, adentrou e trabalha na área da Jurema e trabalha no outro culto. Agora, existem determinadas entidades que as pessoas estão pegando e botando no nosso culto de Jurema, que para mim não é correto, para mim eu não aceito. Entendeu? E tem aquelas entidades que são do culto às águas, pai? Existe. Quando a gente vai falar sobre Ele o culto gostou da das águas, pergunta. eu gostei. Quando a gente vai falar sobre o culto das águas, a gente vai ver que os mais antigos cultuavam mestres que porventura tinham nomes de animais,
cultuava mestre e mestra e caboclos que são coligados a culto da água. Era conhecido esse culto dentro da Jurema como o povo das águas. E esse povo das águas tinha determinado nome. E isso hoje em dia está se perdendo dentro da Jurema. Não Como se tem existem muito que ver caboclos que isso. vêm das águas, que era cultuado antigamente, como alguns encantados que a gente tinha respeito e cultuava dentro do culto da Jurema, que era coligado às águas, que hoje em dia é raro da pessoa falar. E muitos não cultuam. Tem muitas coisas que tá se perdendo dentro da Jurema. Pra gente aqui, a culto, como o rapaz está falando lá, mas não é Angola, pai, isso é Jurema. Quando a gente fala de Simbi, a gente fala do culto Angola, as divindades Simbis, né? Mas a questão dele que seria como todos os antepassados dentro do Brasil, a gente cultua isso aí, né? Que é muito importante a gente falar isso. E existe algum culto, pai, dentro da Jurema, como tem dentro do Candomblé, de cultuar crianças? Só um minuto. Tem uma pergunta aqui na barra de rolagem. Paival, o guia é necessário para a iniciação de Jurema? Sim. Você vai ter seu mentor, entendeu? Aqui nessa terra, você vai ter seu padrinho juremeiro, mas no mundo espiritual você tem que ter seu guia, seu mentor espiritual também. E E qual é a assim, diferença entre guia? Essa é uma pergunta boa. O que é a diferença com guia, mestre e seu mestre? vou explicar agora. O senhor vai ter dentro da Jurema Sagrada, o senhor vai ter sua mestra, o senhor vai ter seu cabloco, porventura o senhor também pode ter uma cabloca, o senhor vai ter seu mestre, entendeu? O senhor vai ter um malunguinho na sua casa e outras entidades. Mas diante essas entidades todinha, o senhor vai ter um guia, aonde quem vai comandar sua Jurema. A maioria das vezes esse guia é o caboclo, aonde muitas coisas é determinado por ele. E se ele, vou usar no meu termo normal, se ele se arretar, se aborrecer, dizer ninguém passa, acabou, ninguém desce em tudo. Agora uma pergunta, pai. Sobre Benaju. Eu tenho Zé Filintra. Vamos supor que eu tenho um preto velho, que eu já tenho esse preto velho, e esse preto velho também adentra dentro do culto a Jurema, e ele possa ser meu guia mestre. Isso existe? Possa ser que haja essa exceção sim, pai. Até Porque porque ele guia, sempre guia foi não é como guiou. determinado pela gente. O senhor, quando adentra o culto e o senhor tem o caminho para esse culto, automaticamente o senhor também vai ter seu guia. Até porque quero tirar essa dúvida, porque ele sempre foi um guia para mim, um mestre, mas não necessariamente que ele dentro da Jurema seria esse mestre guia, que pode acontecer de ser um caboclo, como eu tenho caboclo pena branca, pode ser esse caboclo ou qualquer outro. Uma pergunta que já está chegando ao finalzinho, tá, gente? Essa daqui é Já bombástica. já a gente se despede. Tá chegando a parte bombástica aqui. Pai, o que é o culto acatiço que tem no Nordeste, que não estou dizendo que entra dentro da Jurema, mas que a maioria dos juremeiros tem também uma parte afora, que seria o culto acatiço dentro daquilo que o senhor entende? Tem como o senhor Quando a só dar gente uma Posso prévia? sim. Quando a gente fala do culto de catiço, que é o costume que a gente pegou de chamar, é o culto a Exu e Pombogira, que é fora a parte da Jurema. A gente chama culto a catiço, entendeu? Ou muitos chamam culto a comadre e a compadre, porque antigamente o nome era comadre, compadre, guardiões trunqueiro, entendeu? Como existem muitos guardiões trunqueiro dentro da mata, existe energia dentro da mata que se assemelha a Exu, mas porventura não é o Exu. E quem não tiver esse decidimento vai fazer ele como Exu, vai cultuar como Exu. Porque a diferença dessa energia para um Exu, o Exu ele vai em determinadas situações. Mas esse guardião trunqueiro, ele vai aonde o Exu vai e o Exu não vai nas cidades que ele vai. Exemplo, como se fosse um mestre esquerdeiro. Isso. Matei isso aí, é como se fosse aquele mestre esquerdeiro, seria praticamente o guardião truqueiro, coisa que o catiço já não vai a determinados locais, esse mestre esquerdeiro visita a cidade. Agora, o que o senhor pode me falar daquelas pessoas que têm aqueles sonhos, pai, muito delicados, isso é muito bom, aqueles sonhos muito delicados. Exemplo, eu tive uma conversa com determinadas pessoas que tinham sonhos reincidentes de que ele descobria
no mesmo lugar, pessoas que não queriam bem dela. É como se ela fosse transportada a um determinado lugar e fosse mostrado para ele tudo o que ia acontecer com aquela pessoa e ele saberia que estava sendo atacado espiritualmente. Isso é um dom ligado também à pessoa que tem essa parte de Jurema ou não necessariamente? Eu vou utilizar essa famosa frase. Eu vou dizer algo que eu acredito que vai fazer muito tempo que se o senhor já ouviu ou não ouviu. Hoje em dia, a maioria das pessoas se preocupa tanto no que vai cultuar e no que está cultuando, que de fato esqueceu que dentro desses nossos cultos existe alguns dons mediúnicos. Muitos tinham dom de ver, muitos tinham dom de ouvir, entendeu? Muitos tinham dom de pressentir que algo ia acontecer e de fato realmente acontecia, e isso está ficando perdido. A gente sabe que muitos vão ser juremeiro, muitos vão ser umbandista, muitos vão ser de outro culto, mas enfim, e os dons ficam onde? Necessariamente é onde que eu digo é, aonde a gente tem que adentrar, porque eu falo sobre mediunidade, e quando eu adentrei dentro do kardecismo, que a gente fala que há várias qualificações de mediunidade, o de visão, de audição, psicográfico, médio de incorporação e etc e tal. Isso daí também poderia dizer que a pessoa, querendo ou não, poderia estar visitando uma cidade, fazendo uma projeção astral, mesmo sem conhecer a Jurema. O senhor acredita que uma pessoa possa ter feito uma projeção astral e ter conhecido uma cidade sem saber? Não em si conhecendo a cidade, mas o mestre pode levar você através de sonho e lhe mostrar algo no campo espiritual que você, por não ter o conhecimento, você vai entender como se foi um sonho, como se foi uma besteira, ou como muito direito, hoje sonho um sonho tão louco, mas por não ter o decidimento, muitas vezes do campo espiritual, não sabe de fato que sonhou. E muitas vezes isso que muito tempo sonho pode ser até determinados avisos, pode ser até determinada corrente ou entidade em si, chegando, mostrando algo, avisando algo, levando essa pessoa para ver algo. Então, vamos lá. Eu falando com o senhor sobre isso é muito importante. Dentro do culto que é empregado no Nordeste, principalmente, que é uma grande diferenciação do culto entre outras partes do Brasil, que seria o culto a catiço. Obrigado! Que seria o culto a catiço. Essa questão ao qual o senhor utiliza dentro do culto a catiço, meu pai, tem alguma iniciação? É como se fosse que tem a Quimbanda tem uma iniciação, a Umbanda tem uma iniciação, mas sendo que o catiço é uma coisa que flutua em todas as partes que até hoje eu conheci em todos os cultos. Ele flutua, ele é um ser flutuante. E o culto disso para o senhor, dentro do catiço, há um começo de iniciação ou não? Dentro do nosso culto a Exu e Pombogira, há começos sim de iniciação trazido de família para família, aonde a gente adentra, aonde a gente se desenvolve, aonde é aberta curas no nosso corpo para ser implantado magias, tá bom? Aonde a gente passa a ter assentamento. No começo, seu assentamento vai sendo de um jeito, ao passar do tempo, vai ser coisa implementada nesse assentamento. No começo, você começa sacrificando bicho pequeno até chegar a um porte de bicho grande, até o ponto do seu sacerdote ver se que você está capacitado de poder cuidar de alguém. Aí é onde ele lhe passa um direito para você dar em diante poder fazer também algo para seu filho ou pessoas que lhe procuram. Tem dogmas a ser seguido. Sim, então isso seria uma iniciação ao qual ali o senhor com o tempo vai ganhando direitos de o Isso, senhor foi firmado um catiço para o senhor, com o tempo o senhor ganha um direito de firmar o catiço a alguém, que com o isso, tempo o senhor ganha o direito de dar de alimentar e consagrar aquele catiço que o senhor está formando para aquela pessoa, até aquela pessoa também ir ganhando os mesmos direitos, se for isso. o caso. Agora, todo mundo ganha esse direito ou só quem tem aquele
realmente um cargo sacerdotal no seu ponto de vista, dentro daquilo que o senhor cuida, que vai cuidar de uma jurema para alguém, que vai cuidar de um catiço para alguém, ou é dado isso a qualquer pessoa que tenha o assentamento? Pai, na minha casa não é dado para todos. Na minha família também não é dado para todos. Só quem realmente tem um caminho sacerdotal para seguir, abrir uma casa e cuidar de pessoas. Entendeu? Porque automaticamente, quando você tem uma boa espiritualidade e você tem um caminho sacerdotal, ao passar do tempo, começa pessoas lhe procurar, passar do tempo é pessoas e mais pessoas indo atrás de você. Chega um momento que a sua própria espiritualidade em si diga a meu filho que agora ele está preparado para seguir o caminho dele, começar a ajudar as pessoas. Hoje em dia eu quero minha casa. Não era qualquer sacerdote chegar e abrir uma casa e cultuar, não. Dentro do nosso culto, muitas vezes as entidades em si via quando era o tempo certo e dizia agora ele tem que caminhar. A missão dele é mais para frente. Entendeu? Ó, exemplo, existe culto a Exu sem egé, sem a sacrifício animal, dentro daquilo que o senhor cultua como catiço? Eu posso falar da minha casa. Na minha casa, não. Na sua casa, não. E outra pergunta que aqui é muito importante, que a menina fez aqui. Mas essa questão do catiço dentro do Nordeste, ele não precisa de uma iniciação na Quimbanda, até porque o culto a catiço já é um culto, não é uma Quimbanda, mas é um culto próprio. Sim, porque se o senhor parar para analisar, e se eu chegar em muitas casas do Pernambuco, em muitas casas da Paraíba, dizer você é iniciado para que banda, ele vai dizer não. A gente é do culto Exu e Pombogira, culto catiço, que muitos chamam, onde se tem suas próprias ritualísticas, onde tem suas próprias maneiras de implantação, entendeu? Trazido de mais velho para mais velho para mais velho, e assim sucessivamente. Então, pai, vamos lá. A questão toda. Ó, a questão toda que eu vou A falar. última perguntinha, viu? Tem 2 minutinhos, papai. A questão toda que eu fico interessado em saber é que eu vejo todo mundo, a maioria que é do culto a Jurema, ele ter uma necessidade de se iniciar a qualquer culto afro, seja o Molocô, o Queto, o Jeje, o Nagobá, o Jejibá, desculpa, Jejibá, o Nagô, o Angola. Por que existe essa questão? Que todo mundo se pergunta isso, eu juro que todo mundo deve perguntar isso pro senhor. Ah, mas por que o cara é juremeiro e precisa se iniciar num culto fora a parte disso? Eu queria que o senhor desse essa préviazinha como final e chave de ouro. Com certeza. A gente, quando fala de necessidade, vai ter determinadas coisas que a Jurema resolve e tem determinada coisa que Jurema não resolve. Se o senhor, porventura, está com uma cobrança no seu caminho que seja de outro traço de culto ancestral e seu, que não seja ancestral daquela Jurema, o senhor tem que correr atrás para procurar resolver. Se porventura eu tenho um filho de Jurema que ele não tem a necessidade, não tem uma cobrança para adentrar um culto de candomblé e não quer adentrar, ok, legal. Mas se os ancestrais dele, diante daquele outro culto que pode correr na veia dele, tiver a necessidade, eu, dentro da Jurema, não vou poder fazer nada. Então eu vou ter que caminhar ele para aquela parte. Porque a gente que é juremeiro, a gente sabe, problema do santo é do santo, problema de Jurema é de Jurema. Não se mistura. Ô, papai. Gente, eu falei que ia até as 8h30, não quero segurar Pai Val, até porque eu tenho que abrir a minha live comunitária do meu povão, que todo dia eu faço, que aí vai todo mundo poder subir, até Pai Val vai estar lá, vai todo mundo poder subir, comentar sobre essa live. Só um minutinho, para não deixar as pessoas sem resposta. A Catatu chegou e fez qual a diferença de esteira de caboclo e tombo de Jurema. Na esteira de caboclo, tudo que é feito é relacionado a seu caboclo em si. É onde se pega fundamentos do seu caboclo em si. E quando a gente fala tombo de Jurema, é necessário saber que muitas famílias traz o nome do tombo de Jurema, tem uma ritualística com o nome Cama de Encanto, onde você passa uma durante o dia e onde você passa durante a noite, aonde você próprio vai ter que adentrar o culto
ir adentrar aqueles portais e trazer coisa que você viu, como também o seu próprio mestre em si vai estar subindo, vai estar descendo e trazendo um recado pra gente. Entendeu? Então a diferença é de esteira de Gente, caboclo para cama de encanto.